Você é feliz desse jeito? Voltando a comer? Não. A esperança de ter que comer? É não ter vontade de comer. Quando você não tem o que comer e não tem vontade de comer, você não tem problema. Você pode ser feliz. Agora, se você não tem comida e tem a vontade de comer, a fome dói na barriga. Já viu que tem dia, por exemplo, que você esquece de comer, você nem sente que está com fome? Porque quando é que você sente que está com fome? Não tem o que fazer. Não, quando você olha no relógio e diz, está na hora de comer. Aí você cria fome, não existe fome. A fome para quê? Para dizer, agora eu vou comer e vou ser feliz porque eu comi, porque eu estava com fome. Ou seja, você cria felicidades artificiais. Mas para que essa felicidade artificial você sofre antes. Você cria o sofrimento. Existe alguma relação no desapego com o fato da gente conseguir o que quer? Por exemplo, digamos, não... Quando você desapega, você não quer mais nada. Não, mas digamos o seguinte. Eu estou com fome e não tenho o que comer. Daí eu consigo me desapegar do fato de ter fome. Não, você se desapega da vontade de comer. Vontade de comer, e aí a fome some. A fome some. Neste exato momento aparece um banquete na minha frente. Pode Então, aparecer, não vai dizer que vai aparecer é isso que eu queria saber. Pode, é o que eu disse para você. Como se fala, é acaso. Porque Por parece... acaso, para uns aparece, para outros não. Mas a impressão que dá é que, por exemplo, quando você se liberta daquilo que te escraviza, aquilo vem Nem chega. de graça. Tem muita gente que se liberta de alguma coisa e não vem mesmo. Por quê? Porque ela já se liberta esperando que vai aparecer. Não com esse intuito, mas... Sabe, o problema é o seguinte, quando você se liberta, o aparecer ou não aparecer já não tem mais, já tanto faz, não tem mais, sabe aquela coisa. Mas eu acho que é ironia do destino, né? Sim, não é ironia do destino, não, é sacanagem de Deus mesmo. E, aliás, a vida é sempre assim, você quer, não consegue, o dia que você diz, deixa pra lá, aparece. É para Deus dizer, olha, eu não sou seu escravo, eu não vou dar na hora que você quer. É igual o pai. Só pergunta, a vontade de querer, ela traz mais satisfação do que quando você tem? A vontade de querer, a vontade de querer, ela traz mais felicidade até... Satisfação, não felicidade. Satisfação. Do que prazer. Do que realmente... Sim. A luta, tanto assim que quando você conquista, você já passa a querer outra coisa. O ser humano quer querer porque ele quer por querer e não para ter. Ele quer por querer, aí ele fica vivendo aquele querer, esperando ter para ser feliz. Quando chega, ele não é feliz porque ele só quer ter. Aí ele vai querer ter outra coisa. Como fosse uma criança que sempre foi com o dia de Natal, chega de Natal e joga o dia para lugar. Sim. Como a criança que pede bala para o pai, pede bala, quando o pai dá bala, não é essa que eu queria, é outra. É como um cachorro que avança atrás do carro, que passa no pneu dele. Se você parar, ele não sabe o que faz. Para o carro, fica a chave, um olha para o outro e vamos embora. Isso. Porque o ser humano é um ser apegado ao querer. E por isso é tão difícil vencer o querer. Porque você disse que quer ser feliz, mas você não quer ser feliz, você quer querer. O querer lhe traz felicidade. Que eu chamo de satisfação, não de felicidade. Perfeito. E quando você entende isso, você diz que idiota que eu sou. Aí para de querer. E quando para de querer, pode ser que venha. Mas quando vier, já não traz mais satisfação. Aí você está livre de satisfação, de prazer. Você estava falando agora, já conversando agora da morte, né? De chorar, que o senhor falou. Eu até acabei falando que era o egoísmo nosso, porque a gente se afasta da pessoa que a gente gosta. Sim. Porque a gente deveria ficar feliz, porque a pessoa agora passou para o outro lado, que é o lado espiritual. Isso.
Só que a carne e o espírito não tem, pelo que eu estava entendendo até agora, não tem relação nenhuma. Não. Então, como a carne passa A carne não vai para o outro lado. Não, sim, a carne não vai para o outro lado, mas, por exemplo, a gente não tem contato com o nosso espírito. Né? A gente tem uma imagem dele, isso, não entendi direito, mas tudo bem. Passando para o lado de lá, a gente se torna o espírito? Não. O espírito deixa de ser você. Tá, e daí ele fica completo lá. Que aqui você tá me Ele fica espiritual. Eu estou entendendo a sua pergunta e estou dando corda para você perguntar para eu te dizer. Você não vai contar ninguém do outro lado. Não quero encontrar ninguém. Não vai, porque as pessoas existem aqui, não do outro lado. Sim. Você não vai contar sua mãe do outro lado. Não. Você vai contar um espírito. Isso. Um espírito vai contar outro espírito. Um dia uma pessoa disse assim, Joaquim, como é que eu faço para ter contato com meu filho que desencarnou o bebê? Eu disse, você quer ouvir a repórter? Claro que eu quero. Então você vai agora para casa, queime todas as fotos, todas as roupinhas, todas as coisinhas do bebê que está guardada no carro. Não, isso eu não faço. Eu digo, então você não vai contar que você está procurando o seu bebê. Do outro lado você vai achar um espírito. E o espírito não é o seu bebê. Sim. O que eu queria saber é, assim, por exemplo, você disse que o espírito, para evoluir, não precisa da gente. Precisa. Eu não disse que não precisa. Não era que se a gente não fizesse nada, o espírito evoluir? Se não existisse você, o espírito não evoluiu. Aí que estava a minha dúvida. A gente entendeu na primeira parte que, independente do nosso crescimento ou não, Independente do quê? Do crescimento, da evolução. Independente do seu crescimento, o espírito pode evoluir. Agora, sem você crescendo ou não crescendo, o espírito não evolui. Ele precisa da gente. O que o espírito no mundo espiritual, vou falar em palavras de você, estuda. Aí ele precisa fazer a prova. Aí é que é você que é a prova do espírito. Sem a prova, o espírito não quer. Agora, ou por acaso, Deus criou essa ideia de prova, uma ideia de ser um ser humano. Se amanhã ele quer outra coisa, não precisa mais de ser humano. O que ele precisa é da prova, não do ser humano. Não da evolução do ser humano, pelo contrário, ele precisa do ser humano quanto pior, melhor, porque tem mais coisa para ele poder se provar que não se apega mais. Só uma dúvida, você falou quando desencarna e tal. Quando você desencarna, você não adquire essa consciência do espírito logo de cara, né? Deus, não é... Eu ia falar uma coisa muito interessante. Quando você desencarna, você não encontra ninguém. Até porque você não existe depois do desencarne. Mas o ego continua? Não. Do desencarne, não. Desculpa, do desencarne, sim. Do fim da encarnação, não. O fim da encarnação é o seu fim. É o fim do ego. E não quando você desencarna. Não quando sai da matéria. Quando começa a viver com outra matéria. Aquelas situações que dizem que a pessoa está moribunda, que ela enxerga pai, mãe, se for, tudo é ideia, tudo cabeça. O mundo é o que você vê, não importa se você vê com esses olhos, se você vê com eles. Não existem obsessores, então, que a gente diz. Existe. Missionários que estão Existe. desencarnados. Está aqui, ó. É um conforto também. Você acredita que existe, então existe. Na verdade, não existe uma obsessão externa, existe uma auto-obsessão. Você se sente obsediado. Por quê? Porque na hora que você tocar sua frequência, acabou a obsessão. Então é você que está se obsediando, você que está achando que está sendo obsediado. Ou se deixando. Deixando o quê? Você não está deixando, você está criando. Criando a ideia de que há um espírito me obsediando. Então, se eu estou criando, então só existe eu nesse mundo. No seu mundo só existe você. Porque tudo que está dentro de você, foi você que fez. Mas se o mundo é um só, Não. O mundo é um só. O universo é um só. O seu mundo é um universo. é isso eu sei, que tudo é um só, mas... Só existe você. Porque tudo que você acha que